Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? Eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal e deixar o like, certo? Hoje na nossa aula nós vamos falar do Antigo Regime e Iluminismo. Vamos destacar logo, em primeiro lugar, a vida social e política na Europa moderna, que se deu sociedades rurais, que foi justamente no período do século 16 e 17, que essa população rural ela trabalhava na agricultura e na pecuária. Também havia comerciantes, Também tinha, dentre esses comerciantes, tinham outros ofícios variados, como os de ferreiro, metalúrgicos, carpinteiro, Tinha também o trabalho das pedreiras, da construção civil e construtor de carroças e carruagens e etc, certo? Também nós podemos destacar nessas cidades que existia um centro comercial, e feiras temporárias. Vamos agora falar da desigualdade jurídica, Nós podemos falar o seguinte, que tinha a existência de uma estratificação social mais rígida, Essas sociedades estavam organizadas em 3 grandes estamentos, que eram justamente o clero, o nobre e o terceiro estado. De que maneira nós podemos caracterizar cada um deles? Por exemplo, o terceiro estado, era formado pela maior parte da população, que eram comerciantes, artesãos, agricultores, profissionais urbanos e etc. A nobreza e o clero, uma de suas características era que tinham de pagar tributos, que não precisavam pagar tributos, só eram julgados por tribunais especiais, ocupavam cargos mais elevados na administração do Estado. Isso eram características da nobreza e do clero. Com relação ainda os membros do terceiro estado, nós podemos definir uma coisa muito importante, que eles não desfrutavam de tais privilégios, Eles eram excluídos das decisões políticas, cabendo-lhes apenas cumpri-las. Quer dizer, toda decisão política que acontecia, que era decisões justamente do clero e da nobreza, esses membros do terceiro estado, que eram chamados, que a gente sabe que é o povo, de classe baixa, ou escravos, tinha que cumpri-las, não poderia reivindicar nenhuma decisão, nem do clero, nem da nobreza, certo? Voltando aqui, o clero praticava o ofício também religioso, também tinha a decisão militar com relação à sociedade, certo? Do absolutismo monárquico. A expressão absolutismo monárquico surgiu provavelmente entre as correntes liberais do século XVIII, certo? Aí nós temos como destaque, o rei Luís IV da França, que assumiu o trono em 1651 e governou até 1715. Nós também podemos falar, que ele foi uma grande representação da monarquia absoluta. E que essa época que ele governou ele foi conhecido como a Luz da França, por conta do sol como símbolo de seu poder. Ele dizia também que uma famosa frase, que o Estado sou eu, e que ele era conhecido como seu representante máximo do Estado. Sua figura era também considerada sagrada,
Muitas pessoas acreditavam que o toque da mão do rei tinha o poder de curar certas doenças. Quer dizer, tudo isso aconteceu num período do reinado de Luís IV da França. O que é que nós podemos falar da defesa do absolutismo? Nós podemos destacar o seguinte, que vários teóricos daquela época, né, daquele período, tinham que responder a essa pergunta elaborando argumentos que justificassem o absolutismo. Dentre eles se destacou-se Thomas Hobbes e Jacques. O que foi que Thomas Hobbes disse? O homem era o lobo do próprio homem. Quem não conhece essa frase, né? Isso quer dizer que as pessoas viviam em constante guerra, né? E matanças entre si. O homem, muitas vezes, ele é egoísta, né? Só vê a si mesmo, só quer buscar para si mesmo, né? E o outro deixa para depois. Cada um luta pela sua própria sobrevivência, né? E olhando para seus próprios interesses esses que nós chamamos de interesses individuais. Hobbes, ele justifica, né, que o poder absolutista, né, do governante era como uma condição necessária à paz, ao progresso da sociedade. Que ele buscava, né, sempre o bem-estar do povo, que deveria ser dever básico do titular do poder político. Jacques dizia o quê? Jacques era o bispo francês, né, da época de 1627 a 1704. Ele dizia o seguinte, que ele defendia o poder absoluto de uma forma muito clara, de que o rei era um direito divino, o rei era predestinado por Deus para governar. Toda explicação com relação ao poder absoluto, o poder absolutista estava relacionado a Deus, né? Era uma questão religiosa, né? Ele pregava também justificar a ninguém suas atitudes e ordens, somente a Deus poderia julgá-lo, ninguém mais. Iluminismo, a razão em busca de liberdade. O iluminismo, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, foi um movimento social, intelectual e filosófico que se desenvolveu principalmente na Inglaterra e na França entre os séculos 17 e 18. Se nós vamos falar de iluminismo, nós vamos falar no nome de grandes pensadores, né, filósofos, a razão em busca de liberdade. Por quê? Porque nós tivemos um movimento, né, que esse movimento foi chamado de iluminismo devido ao pensamento desses filósofos, né, que se teve como uma de suas características a crítica social daquela época e ao antigo regime, certo? Com relação à razão iluminista, nós podemos destacar pensadores iluministas de diversidade de ideias e objetos. Para os iluministas, né, a razão era o instrumento legítimo para conhecer, compreender e julgar. Usando a razão, nós, né, seres humanos, seremos capazes de construir uma vida melhor, né? Nós também não podemos esquecer que o objetivo de muitos iluministas era justamente quebrar nessa tradição religiosa de querer justificar tudo de acordo com a religião. Eles queriam que as pessoas tivessem mentes pensantes, usassem o seu pensar para buscar as respostas diante dessa parte da história.
tem alguns pensadores, né, que se destacaram justamente porque eles foram luz, né, para acabar com o antigo regime, certo? Aí tem diversidade de ideias e objetos. Para os iluministas, né, a razão principal e instrumental, legítima, era o conhecimento, para que as pessoas pudessem compreender e julgar, né, ter a sua própria opinião, poder falar, criticar, argumentar. E usar a razão seria capaz de construir uma vida melhor, certo? Esse era o ponto de vista do iluminista. Ele queria transformar a sociedade daquela época, né? Nós temos aí o pensamento de Locke com relação ao empirismo. Vocês sabem, né, que o empirismo é tudo aquilo que pode ser comprovado cientificamente, e o liberalismo político, que se destaca justamente pelo plano político absolutismo monárquico, que era o poder inato, né, que era, naquela época era o poder dos reis. Mas, por outro lado, Locke defendia que o respeito à liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa, os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica tinha que ter o quê? A participação do povo, a opinião pública, né? Não só o clero e a nobreza tinham que dar opinião, não. O povo em si tinha que fazer a sua própria lei, né? Participar, né, da formação dessas leis. Por isso que tem o nome liberalismo, né, político. Aí nós temos um texto que é o liberalismo político de Locke. Aí nós temos duas questõezinhas: como seria o ser humano em estado de natureza e como se justifica a origem e a instituição das sociedades. Vocês vão ler esse texto da página 102 e vão responder essas duas questões, certo? Vai estar lá no aplicativo do Classroom. Aí nós podemos falar agora de Montesquieu e a separação dos poderes. Hoje, em si, nós ainda temos essa separação de poderes. Quais são? Legislativo, executivo e o judiciário, certo? Ainda manteve, né, essa mesma divisão de poderes. Aí, na página 103, vocês terão mais duas questões que vocês irão responder de acordo com o texto, a divisão dos poderes, certo? Gente, foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.